Vamos agora para o exemplo 2. Achar a quantidade máxima de produto que pode ser formada quando na questão existem dois dados de reagentes. Então, por exemplo, em uma reação são utilizados 7,3 gramas de ácido clorídrico em 6 gramas de hidróxido de sódio. De acordo com a equação, HCl mais NaOH formando NaCl mais H2O. Primeira coisa, vamos verificar se essa equação está balanceada. Então, você vai ter um átomo de sódio, um átomo de sódio, um átomo de cloro, um átomo de cloro, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Então vamos lá. Para determinar a quantidade de produto que é formado, eu preciso saber qual dos dois é o reagente limitante. Lembra que só o reagente limitante é responsável pela formação da massa do produto? Se a massa de produto está associada ao limitante, o primeiro passo é sempre achar ele. Então vamos fazer isso. Como ele já quer saber quanto é a quantidade de produto formada, nesse caso eu aconselho a gente começar a fazer o teste das massas dos reagentes. Então a gente vai testar o ácido clorídrico primeiro e depois a gente testa o hidróxido de sódio. Então vamos lá. Primeiro passo vai ser achar as massas molares. Então, achando as massas molares, massa molar do HCl vai lá na tabela periódica e pesquisa. Massa do hidrogênio é 1 e a massa do cloro é 35,5. Então, isso aqui vai dar 36,5 gramas por mol. Massa molar do NaOH. Isso aqui vai dar 23, que é a massa do sódio, 16 é a massa de um oxigênio e 1, que é a massa de um hidrogênio. Isso aqui vai dar 40 gramas por mol. Como ele está te perguntando a quantidade máxima em gramas, então ele quer um dado em massa como resposta e ele está te dando o dado em massa. Então aqui a gente vai usar a estequiometria do tipo massa, massa. Agora a gente vai fazer a massa molar do NaCl, porque vai precisar da massa do NaCl para a gente estimar essa quantidade de produtos, porque é uma estequiometria do tipo massa-massa. Então, a massa molar do NaCl vai ser a massa do sódio, que é 23, mais a massa do cloreto, que é 35,5. Isso aqui vai dar 58,5 gramas por mol. Uma vez sabendo as massas molares, a gente pode estimar a quantidade de cloreto de sódio formado pelo HCl. Então, o segundo passo vai ser estimar a massa de cloreto de sódio formada pelo HCl, se ele for consumido completamente. Então, a gente vai relacionar o HCl com o NaCl. Como é uma estequiometria do tipo massa-massa, o que vai acontecer? Vamos colocar HCl, NaCl. A primeira linha da regra de 3 é sempre o coeficiente estequiométrico vezes a massa molar. Então, vai ficar, o coeficiente do HCl é 1. Então, vai ficar simplesmente a massa molar dele. 36,5 gramas produz, coeficiente estequiométrico do NaCl é 1. 1 vezes 58,5 dá a própria massa molar, 58,5 gramas. Agora vamos utilizar os dados do problema na segunda linha. Se eu partir de 7,3 gramas de ácido clorídrico, isso aqui vai gerar quanto de NaCl? Não sei, vou chamar de X. Então a gente vai proceder agora com a regra de 3. Vai ficar 36,5x é igual, do outro lado, 7,3 vezes 58,5. Então, vou deixar a conta aqui para a gente ver se tem alguma coisa que possa cancelar. Se eu pegar x, vamos passar o 36,5 para o outro lado. X é igual a 7,3 vezes 58,5 dividido por 36,5. Eu posso cancelar isso aqui por 7,3. Se eu dividir isso aqui por 7,3 dá 1. Se eu dividir esse rapaz por 7,3 dá 5. Então fica simplificado como sendo 1/5. Então 1 vezes 58,5, 58,5. Dividido por 5, isso aqui vai dar 11,7 gramas de NaCl. Então, se todo ácido clorídrico for consumido, vai produzir 11,7 gramas de NaCl. Vamos agora estimar quanto
de NaCl é formado caso todo o NaOH for consumido. Terceiro passo, estimar a massa do NaCl formada por NaOH. Mesmo esquema. Primeira linha da regra de 3. Você vai colocar primeiro o NaOH e depois o NaCl. A primeira linha é o coeficiente vezes a massa molar. Então vai ficar coeficiente do NaOH é 1 vezes a massa molar dele, que é 40, dá 40 gramas. Produz. A gente já viu que o coeficiente do NaCl é 1 vezes 58,5 vai dar 58,5 gramas. Então, 40 gramas de NaOH produz 58,5 gramas de NaCl. Se eu utilizar agora os dados do problema, 6 gramas de hidróxido de sódio vai produzir quanto de NaCl? Não sei, vou chamar de Y, porque X eu já usei aqui. Então, vamos fazer a regrinha de 3. Vai ficar Y vezes 40, 40Y é igual a 6 vezes 58,5. Vou colocar aqui. 6 vezes 58,5. Então, aqui vai ficar que Y é igual a 6 vezes 58,5 dividido por 40. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que Y é igual a 8,775 gramas de NaCl. Aí agora a gente pode comparar, né? Vamos comparar aqui. Se todo HCl for consumido, você produz 11,7 gramas. Se todo NaOH for consumido, você vai produzir 8,775 gramas. Quem é que produziu a menor quantidade? Foi o NaOH. Porque 8,7 é menor do que 11,7. Portanto, o NaOH ele é o limitante e o HCl ele é o reagente em excesso. Como o NaOH ele é o limitante, então é ele que vai determinar a quantidade de NaCl produzido. Portanto, resposta 8,775 gramas de NaCl. Beleza? Ou seja, quando acabar o NaOH, vai ter produzido essa quantidade. E você ainda tem HCl sobrando. Beleza? Item B. Quanto sobra em gramas do reagente em excesso? Então, professor, como é que eu vou fazer isso para determinar quanto é que vai sobrar? Então, o primeiro passo que você faz é determinar quanto de HCl foi consumido. Professor, como é que eu determino quanto de HCl foi consumido? Você pode utilizar uma regra de 3 entre o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, vai ficar, relacionando os dois, vai ficar HCl com NaOH. Primeira linha da regra de 3, mesma coisa, coeficiente estequiométrico vezes a massa molar. Então, o coeficiente estequiométrico do HCl, a gente já tinha visto que era 1, e do NaOH a gente sabe que é 1 também. Então, vai ficar só 1 vezes a massa molar deles, que é a própria massa molar. Massa molar do HCl, a gente já viu anteriormente que é 36,5 gramas. Massa do NaOH, você vai ter que ela vale 40 gramas. Beleza? Professor, e a segunda linha da regra de 3? Porque eu tenho aqui a massa dos dois. Então, quem determina a massa de HCl que foi consumida é a massa do reagente limitante. Então, o reagente limitante é que vai entrar com os dados para fazer a regra de 3. Nesse caso, a gente já sabe que é o NaOH. Vou colocar 6 gramas de NaOH vai consumir quanto de HCl? Vai ser 7,3? Não. Como o HCl está em excesso, vai ser só uma parte disso. E é isso que eu estou querendo descobrir. Então, esse aqui vale quanto? Não sei, vou chamar de Z. Então, aqui são os dados do limitante. Então, vamos fazer a regrinha de 3. Vai ficar 40 vezes Z é igual a 6 vezes 36,5. O Z vale 6 vezes 36,5 dividido por 40. Fazendo essas contas, você vai encontrar que a massa consumida de HCl vale 5,475 gramas de HCl consumidos.
Ah, professor, eu encontrei a massa de HCl que foi consumida. Terminou a questão? Leia a pergunta para ter certeza se você terminou ou não. Ele está perguntando quanto sobra. Professor, como é que eu vou saber quanto sobra? Ora, você tem aqui a massa do HCl que foi utilizada e você tem o quanto que reagiu. Se você fizer a diferença, então você sabe quanto que fica em excesso de HCl. Então, a massa em excesso de HCl vai ser a massa que foi misturada, 7,3 gramas, menos 5,475 gramas. O maior menos o menor, porque não tem massa negativa. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que isso aqui vale 1,825 gramas de HCl irão sobrar. Certo? Então, 1,825 gramas de HCl irá, né? Porque como é menor do que 2, você tem que usar o singular, que foi um erro meu, viu? Corrigir aqui, vai ficar, beleza? Então, sempre isso. Para que serve o reagente limitante? Duas coisas. Ele te determina quanto de produto pode ser produzido no máximo. Segunda coisa, ele te determina diretamente quanto que do reagente em excesso foi consumido. Então, se você quer saber quanto do reagente sobra, é só fazer a diferença do que foi misturado menos o que reagiu. Beleza? Vamos para o próximo.